Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson de novo, e agora nós vamos dar continuidade a ver o que mudou na revisão de 2017 da classificação Lihads. Faltou a gente conversar sobre a alteração do limiar de crescimento, mudanças sutis na nomenclatura, detalhamento dos critérios para classificar uma lesão como Lihads M, que foi o que mais mudou, e exemplos de características para Lihads 2 e para Lihads 3. Em termos de limiar de crescimento, o que a gente ainda mantém é muito parecido com o que a gente viu na última aula. Seria um crescimento de uma lesão de pelo menos 5 milímetros, e você vai analisar se você está comparando com um exame a mais de 6 meses ou um exame feito a menos de 6 meses. Se um exame feito a 6 meses ou menos, basta um crescimento de 50%, mas se foi feito a mais do que isso, tem que ter dobrado de tamanho, tem que ter tido um crescimento de mais de 100% e no mínimo 5 milímetros. Outra característica que a gente considera como um limiar de crescimento suspeito é uma lesão que tem pelo menos 1 centímetro e que é nova em relação a exames anteriores. Se vocês forem revisar a última aula, está bastante parecida a classificação, tanto que eu até coloquei aqui o último slide. A única coisa que mudou foi essa última frase aqui, em exames de 24 meses ou menos. Então prestem atenção nessa categoria aqui, nódulos com pelo menos 1 centímetro. Antes, eles diziam a seguinte coisa: se o nódulo tem 1 centímetro ou mais, você já considera crescimento suspeito, não importa o intervalo de tempo que você está olhando. E se for menos de 10 milímetros, você não vai considerar suspeito meramente por causa disso, você vai usar outros critérios. Vejam aqui na última linha, eles diziam que uma massa com 1 centímetro ou mais, comparada em relação a qualquer exame anterior, era considerado como suspeito. Agora, a única diferença é que eles falam que tem que ser exames de 2 anos para cá, ou seja, com no máximo 24 meses de antecedência. Parece ser uma tentativa de padronizar melhor para evitar supervalorização de exames muito antigos, mas em termos de números e o que você usa como critério para considerar o que cresceu e o que não cresceu, está bastante parecido com a última edição. Mudanças da nomenclatura não existiram muitas. O que trouxe de mais sutil e mais importante é essa aqui. Existia esse achado chamado de Distinctive Ring ou anel distinto. Para quem não lembra, trata-se de uma margem de sinal ou de densidade, diferente se você está falando de tombo ou de ressonância, que é aquilo que isola o seu achado do restante do parênquima adjacente, mas que não fecha os critérios para a cápsula. Lembrar que a cápsula tem que ser melhor vista nas fases tardias, na fase portal, na fase tardia, onde o distinto não tem essa característica. Geralmente ele vai sumindo ao longo da aquisição do exame. Eles chamavam essa característica de Distinctive Ring e agora eles mudaram de nome para Non-Enhancing Capsule, ou cápsula sem realce. A definição continua a mesma. Você tem uma lesão, aquilo que circunda a lesão tem uma intensidade de sinal ou densidade que diferencia do restante do parênquima, mas que não preenche critérios para uma cápsula verdadeira. E meramente uma pequena diferença de nomenclatura. Já em relação ao hiperrealce arterial e washout, não mudaram as características que definem essas categorias e também não mudou a nomenclatura. Mas o que ele bate bastante na tecla, e vocês vão ver que eu vou repetir isso muito nos próximos slides para frente, é que eles estão pregando muito a distinção entre essas características no centro de um achado, que seria um critério maior para hepatocarcinoma, ou na periferia de um achado. Quando esses achados, o washout e o hiperrealce arterial, estão presentes na periferia da lesão, eles entram numa família especial de achados que é o chamado lesão em alvo, que não são suspeitos para hepatocarcinoma, mas sim para Lihads M, que é o que a gente vai conversar logo a seguir. Então eles colocam até essa tabelinha aqui para a gente lembrar. Quando você vê hiperrealce arterial ou washout, sempre faça a distinção se você está vendo na periferia da lesão ou no centro da lesão, porque apesar de parecerem similares, são coisas bem diferentes em termos de raciocínio para classificação. Que é o que nos traz para o item mais importante dessa segunda metade da aula, que são os critérios para Lihads M. Aqui a gente vai ter basicamente uma subaula a respeito do colangiocarcinoma, que é um dos principais diagnósticos diferenciais do hepatocarcinoma e muitas vezes é o que acaba fechando quando você dá como Lihads M. São dois padrões de imagem que são especialmente suspeitos para malignidade, mas não necessariamente um hepatocarcinoma. Lesão em alvo, foi aquilo que eu já falei para vocês, um conjunto de achados que o Lihads coloca dentro desse termo guarda-chuva. E outras lesões que não têm esse aspecto, mas que apresentam as seguintes características: um aspecto infiltrativo, grande restrição à difusão na ressonância, presença de necrose ou isquemia, ou qualquer outra categoria que o radiologista julgue suspeita para malignidade. Mas o que mais a gente vai conversar nos próximos slides é esse aspecto de lesão em alvo. O que você não pode chamar de Lihads M são todas as lesões que têm características para Lihads 5, porque daí você sabe que é um hepatocarcinoma, não precisa pensar em diagnóstico diferencial para outras malignidades, e quando tem tumor no interior da veia, porque existe uma categoria específica para isso, como a gente já viu, que é o Lihads TV. Falando agora da lesão em alvo, que é o mais importante para o Lihads M.
Esse aspecto da lesão em alvo, ela simula muito aquilo que a gente vê na histologia. São lesões que no aspecto patológico, principalmente o colangiocarcinoma, tem um aspecto de fibrose e isquemia no seu centro e as células malignas se organizam mais na periferia. Então, já na imagem a gente consegue ver esse padrão das células que se organizam de modo concêntrico. Isso é muito sugestivo ou do colangiocarcinoma ou de uma associação hépato com colangiocarcinoma. Como a gente identifica essa lesão em alvo? Começando pela fase arterial. Essa lesão vai apresentar um hiperrealce arterial periférico, ou seja, em halo, justamente para diferenciar do central, como a gente já conversou. Então, quando você tem hiperrealce arterial, porém periférico, você vai pensar em Lee-Rad-M. Você vai pensar em colangiocarcinoma, não vai pensar num hepatocarcinoma típico. Batendo de novo nessa tecla até vocês aprenderem por lavagem cerebral. Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês verem. Hiperrealce arterial comum, o normal, sem ser periférico, é esse da imagem de cima. Esse é suspeito para hepatocarcinoma, é um critério maior de malignidade. Embaixo a gente tem o realce em anel, o realce hiperrealce periférico. Percebam que são diferentes, é só você olhar e comparar a periferia com o centro da lesão. O de cima é suspeito para Lee-Rad 4 e Lee-Rad 5, o de baixo é suspeito para Lee-Rad-M. Na fase venosa, essas lesões em alvo vão apresentar um washout, mas um washout periférico. Então, de novo, pensou em periférico, pensou em Lee-Rad-M, que diferencia da lesão clássica do hepatocarcinoma. Aqui só a imagem para vocês verem, um pré-contraste, arterial, portal e tardia. Só comparar ali a setinha na periferia da lesão, a gente vê que tem o hiperrealce arterial que vai se perdendo nas fases tardias, mas sempre mais proeminente na periferia da lesão. Então não é suspeito para hepatocarcinoma, é suspeito para colangiocarcinoma, Lee-Rad-M. E na fase tardia, essas lesões podem começar a apresentar um realce central progressivo. O centro fica mais intenso ou mais denso do que a gente vê na fase arterial, que reflete aquela histologia que a gente falou, um centro mais fibrótico, mais necrótico, que por isso realça um pouquinho mais tardio. Então você só vai pensar no componente central na fase tardia. No arterial e no portal é sempre periférico. Quando a gente usa o gatoxetato, o gadolínio hepatoespecífico, na fase de equilíbrio, na fase hepatobiliar, também apresenta o aspecto em alvo. Em geral, o baixo sinal moderado ou intenso na periferia e o sinal um pouquinho mais alto no centro. E quando você está fazendo ressonância com sequências ponderadas em difusão, a lesão também apresenta aspecto em alvo. Ou seja, Lee-Rad-M, basicamente todas as sequências, o aspecto é em alvo. Vendo umas imagens para ficar mais claro. Ali em cima, só o resuminho que o próprio Lee-Rad nos coloca, lembrar da restrição que também tem esse aspecto em alvo, e também quando você usa o gadolínio hepatoespecífico tem esse aspecto em alvo. A primeira imagem aqui é uma ressonância pré-contraste, a segunda na fase arterial. Perceba que a flechinha aponta para o hiperrealce arterial periférico, de novo, suspeito para Lee-Rad-M. Depois a gente tem a fase portal e a fase de equilíbrio. Percebam que a lesão começa a encher, o centro que estava mais escuro começa a ficar um pouquinho mais claro, com o sinal um pouco mais alto. E no final, na fase hepatobiliar, a gente vê que tem aquele aspecto de lesão em alvo. Percebam que a periferia é muito mais escura do que o centro. Então, o centro tem alto sinal, a periferia tem baixo sinal. Esse é o aspecto em alvo típico do colangiocarcinoma quando a gente usa o Primovist, o contraste hepatoespecífico. Tentei achar uma explicação mais histológica para essa característica e é muito difícil, mesmo na literatura eles não explicam muito bem. A teoria mais aceita atualmente é que esse aspecto em alvo não seria exatamente por uma captação das células tumorais ou das células adjacentes pelo contraste hepatoespecífico, mas sim pela retenção do meio de contraste no interior desse centro da lesão, onde você tem muito tecido fibrótico. Então, o tecido fica acumulado no interstício extracelular e gera esse aspecto. E como ao redor você tem células neoplásicas, muita hipersolaridade e células que não captam o gadolínio hepatoespecífico, por isso a periferia tem um baixo sinal. E por fim, a difusão. Lembrar que no centro é mais fibrose, mais necrose e na periferia mais hipercelular. Onde é hipercelular, geralmente restringe. E é o que a gente vê aqui. Aqui nós temos a sequência ponderada de difusão e aqui o mapa ADC. Você vê o alto sinal aqui na difusão, o baixo sinal no mapa ADC, na periferia, que bate justamente com a área hipercelular do tumor e faz de novo o aspecto em alvo que a gente já cansou de ver. Então, lesão em alvo, lembrar sempre do Lee-Rad-M, principalmente do colangiocarcinoma. Resumo, então, para garantir que vocês não vão esquecer disso aqui. Lesão em alvo significa hipercelularidade periférica com estroma fibroso central. O alvo vai se manifestar com hiperrealce arterial periférico, na difusão também, um realce progressivo, o centro só vai começar a realçar nas sequências tardias, e quando você usa o gadolínio hepatoespecífico, da mesma forma, acumula contraste no meio e não capta contraste na periferia, fazendo o alvo.
Outras características suspeitas para Lee-Hartz M, além da lesão em alvo: massa com necrose, invasão vascular, um aspecto infiltrativo ou grande restrição à difusão. E já que falamos das malignidades, vamos terminar falando daquilo que é benigno. Se vocês virem a nossa última aula, quando falamos do Lee-Hartz da última classificação, ele simplesmente fala de Lee-Hartz 2 e Lee-Hartz 3 como lesões benignas, mas ele não detalha muito bem o que a gente usa no raciocínio. Aqui eles são um pouco mais detalhistas. Sugestões de lesões que merecem a categoria Lee-Hartz 2. Seriam nódulos com menos de 2 cm, que se destacam em relação a outros nódulos, mas que não apresentam nenhum critério maior para hepatocarcinoma e também não apresentam nenhum achado suspeito para Lee-Hartz M. E por fim, nenhum critério auxiliar para malignidade. Ou seja, você não sabe o que é, mas não tem nada para pensar em hepatocarcinoma, não tem nada para pensar em outro tumor e não tem nenhum critério auxiliar para malignidade. Então, provavelmente benigno, é justo que fique na categoria 2. E a diferença da 2 para o 3 é meramente o tamanho. Se ela é menor que 20 mm, você pode colocar na categoria 2, e se ela é maior que 3 mm, maior que 20 mm, na categoria 3. Porque a gente viu o tamanho também é um critério importante para julgar a probabilidade de hepatocarcinoma. Outros exemplos que ele coloca: nódulo com alto sinal IT1 e baixo sinal IT2, nódulos sideróticos, nódulos hiperintensos na fase hepatobiliar, ou seja, aqueles que captam o gadolínio hepatoespecífico, ou qualquer combinação dos achados acima. Falam a favor ainda de nódulos benignos ou que não entraram naquela sequência de progressão para o hepatocarcinoma. Uma situação especial muito interessante que eles colocam, que parece um paradoxo, mas tem uma justificativa. Quando você está frente a um fígado claramente hepatopata, e você vê uma imagem que fecha todas as características para uma hiperplasia nodular focal ou para um adenoma, apesar de você saber que é benigno, você não deve dar Lee-Hartz 2. Você deve dar um Lee-Hartz 3, provavelmente benigno. Só se você tiver muita coragem, muita certeza, você pode dar um Lee-Hartz 2, mas nunca um Lee-Hartz 1. A justificativa é a seguinte: apesar de ser achado benigno, toda lesão benigna num paciente de alto risco, que tem um fígado francamente cirrótico, é um diagnóstico de exclusão. Então é melhor você pecar pelo excesso de cuidado, dar um Lee-Hartz 3 e acompanhar essa lesão, do que você julgar ser benigno e ser um hepatocarcinoma típico. Então, por mais que você tenha certeza que uma hiperplasia nodular focal ou um adenoma hepatocelular, se você quiser dar um Lee-Hartz 3, é uma conduta bem adotada, porque é melhor pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta. E é isso que eu tinha para vocês, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Continuem atentos aqui ao canal e muito obrigado.